do Senhor. Eu me chamo Felipe Guilherme, congrego na Igreja Cristã Evangélica Renovada do Jardim Botânico, aqui em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E foi me dada a responsabilidade pelo meu amigo Eziel de estar trazendo uma devocional para compartilhar aqui com os irmãos. Eu vou estar compartilhando aquilo que Deus colocou no meu coração, que eu acredito que vai ser bênção na vida de vocês. O texto que a gente vai ver hoje se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 20. A gente vai estar lendo do versículo 1 até o versículo 7. E eu estou lendo no celular porque, estudando para trazer essa devocional para vocês, eu entendi que a melhor versão para a gente entender aquilo que Deus quer falar com a gente se encontra na versão Almeida Corrigida e Fiel, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, independente da versão que seja, porque a palavra de Deus é uma só. Nessa versão diz assim, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou o rei Ezequias ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembrar de que eu andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou o rei Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, rei do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga. E ele sarou. Aqui o rei Ezequias estava doente e Deus manda o profeta Isaías ir até o rei e avisar ao rei que ele não sararia daquela doença, que ele morreria por causa daquela doença e que era para ele colocar a casa dele em ordem. E uma coisa interessante que a gente pode ver é que na iminência da morte do rei Ezequias, a mensagem que Deus deu para ele é: coloca a tua casa em ordem. O que isso quer dizer? Resolve os assuntos que você sabe que você tem que resolver antes de morrer. Resolve as questões que você tem para resolver, porque você morrerá. Foi essa a mensagem de Deus para o rei Ezequias. E essa é a mensagem de Deus para a gente hoje. Porque assim como o profeta fala para o rei Ezequias que certamente ele morreria, nós também temos essa certeza. Nós temos a certeza de que certamente nós morreremos. A não ser que Jesus volte para nos buscar antes, como é a promessa dele de que ele voltará para buscar a sua igreja, e que se você fizer parte dessa igreja de Cristo, você será levado, se você estiver aqui no momento do arrebatamento. Mas fora isso, nós sabemos que nós morreremos, é o destino de todos, tanto rico quanto pobre, tanto jovem quanto velho, todos nós morreremos. E a ordem de Deus é: coloca a tua casa em ordem. E é interessante que Deus não fala para Ezequias o que ele tem que fazer. Isso porque provavelmente Ezequias sabia o que ele tinha que fazer. Ezequias sabia quais assuntos ele tinha que resolver, mas que por algum motivo ele estava adiando, por algum motivo ele acreditava que ele teria mais tempo para resolver aquelas questões. Mas Deus fala: não, você não tem mais tempo. Você tem que resolver isso hoje, você tem que resolver isso agora, porque você não vai sobreviver a essa doença. Então, coloca a sua casa em ordem. E provavelmente você sabe aquilo que você tem que resolver. Eu sei aquilo que eu tenho que resolver na minha vida. Não é porque eu estou aqui dando essa mensagem que eu estou isento. Ela falou comigo antes de eu estar falando aqui com vocês. E existem algumas coisas que todos nós temos que resolver. E a primeira e principal delas é se resolver com Deus, se acertar com Deus.
Porque a Bíblia diz que cada homem morreu uma só vez e morrendo segue-se o juízo. Ou seja, todos nós, quando morremos, passaremos por um tribunal. Nesse tribunal, o juiz é Deus. Nesse tribunal, nós seremos julgados. E nós seremos julgados pelos nossos atos, mas nós não seremos julgados apenas pelos nossos atos bons. Você não vê uma pessoa no tribunal sendo julgada por seus atos bons. Você vê uma pessoa sendo julgada no tribunal pelos seus crimes, pelas suas ações que foram contra as leis dos homens. E nós seremos julgados nesse tribunal por nossos pecados, por aquilo que nós fizemos que é contra a lei de Deus. Nós seremos julgados pelos nossos pensamentos ruins, pelos nossos sentimentos ruins, pelas nossas ações ruins, pelos nossos pecados. E o resultado desse julgamento fatalmente é que nós seremos condenados. E condenados aonde? Ao inferno. A Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que qualquer aquele que quebrar qualquer mandamento de Deus morrerá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós temos que nos acertar primeiramente com Deus, porque não adianta nós termos saúde, não adianta nós termos riquezas, não adianta nós termos até uma família bem estruturada, uma família unida, se a gente não tiver paz com Deus. O inferno, infelizmente, está cheio de pessoas boas, que não quiseram se acertar com Deus, que acharam que não tinham pecados para se arrepender, que acharam que não tinham áreas da sua vida que tinham que se ajustar com a lei de Deus, com a Bíblia. Então, primeiramente, nós temos que nos ajustar com Deus. E como é que nós nos ajustamos com Deus, Felipe? Como é que nós nos acertamos com Deus? A Bíblia também é muito clara, através de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz, ele nos liberta do jugo do pecado. Jesus pagou a nossa pena, Jesus pagou a nossa dívida, Jesus sofreu a nossa sentença. E se nós formos humildes para reconhecer que nós precisamos de Cristo, que só através dele nós podemos sermos feitos filhos de Deus, e reconhecemos que nós precisamos da salvação que ele nos oferece, Deus é misericordioso e justo para nos perdoar. E de culpados passamos a ser inocentes, não porque nós somos inocentes, mas porque Cristo é inocente. Ele passa a ser o nosso representante nesse tribunal. A Bíblia é muito clara que nós só podemos ir a Deus através de Jesus Cristo. Que enquanto nós não entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos criaturas de Deus, nós não somos filhos, nós só passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Você pode ver isso lendo o capítulo 1 do Evangelho de João. E você pode falar, esse rapaz, esse jovem, ele está sendo duro, eu não concordo com o que ele está falando. As pessoas, eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu sim, eu não preciso de Jesus. Você não vai estar discordando de mim, você vai estar discordando da Bíblia. Porque tudo que eu estou falando aqui eu não tirei da minha cabeça, está na Bíblia. E quando chegar nesse tribunal, você não vai convencer a Deus que você não sabia. Você não vai convencer a Deus que você é inocente. Esse tribunal vai ser diferente dos tribunais que nós estamos acostumados aqui na Terra, porque não vai ter jeitinho, não vai ter rico, não vai ter favores, não vai ter troca de nada. Vai ser um tribunal justo. E a justiça de Deus é essa, que nós somos pecadores, nós somos culpados, nós merecemos o inferno, mas que Ele, por seu muito amor, pelo seu muito amor, ofereceu Jesus Cristo, seu único Filho, para que através do sacrifício dele fosse feita justiça e nós alcançássemos a misericórdia de Deus. Outra coisa que nós temos que colocar em ordem na nossa casa. Casa lembra família, família lembra pessoas. Às vezes existe alguma pessoa na tua vida, na tua família, no teu círculo de amigos, que você magoou, que você fez mal, que você causou algum dano nessa pessoa. E você não foi lá e você não pediu perdão àquela pessoa. E você não foi humilde para chegar para aquela pessoa e reconhecer que você errou e que você precisa do perdão daquela pessoa. Para você fazer alguma coisa que pudesse estar reparando de alguma forma aquele dano que você causou àquela pessoa.
E a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer uma autoanálise e entender que em alguns momentos da nossa vida, seja de propósito ou seja sem intenção, que a gente comete erros, que a gente magoa as pessoas, que a gente faz coisas que ferem as pessoas e que são feridas que às vezes demoram a fechar. Ir lá e reconhecer e pedir perdão. E falar: fulano, me desculpa, eu errei, me perdoa. Se tem alguma coisa que eu posso fazer para compensar, para diminuir a dor que eu te causei, me fala que eu vou fazer junto contigo, mas me perdoa, eu errei. Ou então você está na situação contrária, alguém te magoou, alguém te feriu, alguém fez algo que te causou algum dano, algum transtorno. Talvez que você carregue essa mágoa com você até hoje dentro do seu coração. E você, para colocar a sua casa em ordem, você precisa liberar perdão para essa pessoa. Independente dessa pessoa ter a humildade de chegar e te pedir perdão, você precisa liberar perdão para essa pessoa. Porque se você quer ser alcançado pelo perdão de Deus, você precisa liberar perdão também. Jesus é muito claro, Jesus vem falando sobre isso em todos os seus evangelhos, os 4 evangelhos que narram a vida e o ministério de Cristo. Jesus fala sobre o perdão. Jesus conta parábolas sobre o perdão. Jesus fala que se nós que fomos perdoados por Deus, como nós não podemos perdoar o próximo? Se a dívida que nós tínhamos com Deus era muito maior do que a dívida que o próximo tem com a gente, independente daquilo que ele te fez. Talvez você esteja falando: Felipe, mas você não sabe o que ele me fez. Realmente eu não sei, mas Deus sabe. E Deus não sabe apenas o que o próximo te fez, mas Deus sabe todos os teus pecados e mesmo assim Ele te ama e te oferece o perdão. E Ele fala: já que eu te ofereço o meu perdão, oferece o teu perdão também para o próximo. Então, são 3 coisas que Deus colocou no meu coração para eu trazer nesse vídeo, nessa devocional. A primeira coisa é que nós temos que nos acertar com Deus. Enquanto você não se acertar com Deus, você não vai ter a paz de Cristo dentro de você. Você não vai ter a paz que a Bíblia fala que excede todo o entendimento dentro de você. Você precisa, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você precisa se acertar com Deus. Porque se você não se acertar com Deus, você não vai conseguir fazer os 2 outros itens que eu farei aqui nessa devocional. Que é reconhecer que você também errou. Você reconhecer que você também já fez coisas que magoaram pessoas próximas a você e que você precisa pedir perdão. E a terceira coisa, que você também precisa perdoar pessoas. Que você também precisa liberar perdão, liberar esse fardo que às vezes tem dentro do seu coração. São essas 3 coisas que você precisa fazer para colocar a sua casa em ordem. Talvez tenha outras, você sabe o que você precisa fazer para colocar a sua casa em ordem. Mas são essas 3 coisas que Deus trouxe ao meu coração para falar com vocês. O rei Ezequias, como a gente viu aqui, ele orou a Deus e Deus falou com ele que naquele momento ele não iria, por causa da oração dele, ele não iria morrer naquele momento, mas que ele iria viver ainda mais 15 anos. Foi um privilégio que ele teve de saber quando ele ia morrer. Mas nós não temos esse privilégio. Hoje eu saí de carro com a minha esposa e ela, olhando as redes sociais, depois viu que perto de onde a gente passou, uma pessoa sofreu um acidente de carro e morreu, e faleceu. Aquela pessoa, quando ela acordou de manhã, ela não sabia que ela ia morrer hoje. Ela sofreu um acidente, faleceu. Se esse ano de 2020 ele está provando alguma coisa pra gente, é que a gente não tem o controle das nossas vidas. Ninguém imaginou que a gente ia viver um ano tão anormal quanto a gente está vivendo. Nós não sabemos quando vamos morrer, mas nós sabemos que vamos morrer. Então, por causa disso, nós temos que colocar a nossa casa em ordem. E nós temos que começar hoje. É hoje que nós temos que começar a colocar a nossa casa em ordem. Nós não temos desculpa. Essa é a palavra que Deus me deu para falar com os irmãos. Eu espero que seja para reflexão, eu espero que os irmãos reflitam. E eu espero que, se você identificar que você precisa fazer alguma dessas 3 coisas, vai e faz. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se nós vamos poder colocar nossa casa em ordem semana que vem, mês que vem. Mas nós sabemos que nós podemos começar a colocar nossa casa em ordem hoje.
um ponto em comum entre todos os cristãos, alguns cristãos que morreram até martirizados, torturados, é que eles morreram em paz, porque eles já tinham colocado a casa deles em ordem, já tinham feito aquilo que Deus mandou eles fazerem. Então, mesmo torturados, eles morreram em paz. Não deixe para fazer depois aquilo que Deus está te dando a oportunidade de fazer agora, porque tudo aquilo que Deus manda a gente fazer, quando a gente faz em obediência, nós somos abençoados e somos alcançados pela misericórdia e graça de Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar gravando esse vídeo e deixo a paz com os irmãos. Obrigado. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, posso amar. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto. Posso amar.